Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma ação do F4F. Neste caso, trata-se de uma ação de implementação. O meu nome é Sofia Knappik, sou investigadora no CERC. Esta ação está no âmbito da colaboração entre dois projetos piloto do F4F, o projeto de implementação de processos de seleção e de validação e implementação do sistema construtivo e o projeto da qualificação dos produtos. E neste caso, vamos ouvir falar sobre a classificação mecânica da madeira a nível industrial, como sendo uma etapa fundamental para a otimização, valorização e rentabilização da floresta. Devo dizer-vos que esta ação será gravada, e estará a ser gravada, e que todas as perguntas que queiram fazer deverão ser colocadas no bate-papo durante a sessão. Se quiserem ir colocando logo, não há problema nenhum. E depois, no final, iremos ter um período de debate onde poderão colocar as questões de viva voz, se acharem preferível. Que pareça a melhor solução. Entretanto, quem vai fazer a apresentação são os meus colegas, o Pedro dos Santos e André Marcos do CERC, a quem vou passar a palavra ao Pedro. Pedro, podes. Muito obrigado. Eu vou aqui começar por partilhar aqui a tela. Olha, creio que estarão todos a ver a apresentação. Então, muito boa tarde a todos. Temos aqui preparada uma pequena apresentação em que vamos focar então a classificação mecânica de madeira a nível industrial, ou seja, vamos focar aqui uma série de aspectos para que possam compreender qual a razão, qual a importância que poderá ter este tipo de procedimento com vista a otimizarmos os nossos recursos florestais, nomeadamente a madeira serrada. Em termos de tópicos da apresentação, eu estruturei esta apresentação em 6 pontos. Ou seja, no primeiro ponto, aquilo que vamos analisar é, ao fim e ao cabo, se calhar, aquela pergunta mais óbvia, que é classificar madeira, porquê e para quê. Num segundo ponto, vamos ver também os dois tipos de abordagens possíveis que existem relativamente à classificação. Ou seja, temos o método visual, que é um método mais tradicional, digamos assim, e depois temos um método mais expedito, que é a classificação mecânica e que poderá englobar diversas metodologias de classificação dentro das possibilidades de classificação mecânica. Depois vamos analisar também com um pouco mais de detalhe tanto a classificação, o processo de classificação visual, como o processo de classificação mecânica. Neste caso, a classificação mecânica, vamos nos focar num equipamento específico, que é baseado em ensaio dinâmico. E depois, no ponto 5, com base nessa informação que foi apresentada previamente, vamos fazer aqui, vamos confrontar os dois tipos de classificação visual, no sentido de perceber quais as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos. No último ponto, o meu colega, o engenheiro André Marques, irá fazer depois uma apresentação de uns vídeos em que é feita uma demonstração mais prática daquilo que eu vou falar nesta apresentação, nomeadamente deste ensaio, este ensaio dinâmico para a classificação mecânica, nomeadamente da nossa espécie de pinho bravo. Portanto, começando aqui então pelo primeiro ponto, a classificação de madeira. Porquê e para quê? Ora bem, passando um pouco na questão dos projetos de engenharia civil, em qualquer projeto de engenharia civil em que a gente temos, são prescritos materiais de construção, e cada um desses materiais de construção tem que ter as suas propriedades mecânicas bem definidas, para podermos então garantir o correto dimensionamento e a segurança dos nossos edifícios. No caso dos materiais mais correntes, do aço, o betão e o betão armado, são materiais de natureza inorgânica, eles ao fim e ao cabo apresentam um grau de variabilidade dessas próprias propriedades que é bastante reduzido, e focando até aqui no caso do aço, esse grau de variabilidade é mesmo muito reduzido, pois temos um processo de fabrico bastante controlado e conseguimos, portanto, com grande rigor prever as reais características do material.
Ora, no caso da madeira, aquilo que acontece é que sendo a madeira um material de origem orgânica, obviamente que dentro, por exemplo, se pensarmos dentro de uma própria árvore, vai haver uma enorme variabilidade. Ou seja, se tivermos madeira mais no centro da nossa árvore, essas propriedades vão ser bastante diferentes de uma madeira que é retirada mais do exterior. E não só a variabilidade não vem só da própria árvore, mas da própria espécie e do local e condições de crescimento que, ao fim e ao cabo, vão também ainda criar mais variabilidade. Isto só para dar um exemplo prático, se tivermos, por exemplo, pinho bravo que é plantado em Portugal, vai ter propriedades diferentes daquela que, se calhar, é plantado em Itália ou noutro local. Portanto, aí também há, obviamente, o enorme fator de variabilidade. E qual é que é a solução que existe para reduzir essa variabilidade? É efetivamente fazer uma alocação. Eu vou só pedir, se alguém tiver o microfone ligado, para desligar, porque está aqui a fazer uma interferência. Muito obrigado. Ou seja, então, a forma de conseguir reduzir essa variabilidade é efetivamente usar um processo de classificação, em que basicamente aquilo que a gente fazemos é, temos um lote de madeira e conseguimos agrupar dentro desse lote a madeira em determinados grupos, conforme o cumprimento ou não de determinados critérios para cada lote. E o processo de classificação, ao fim e ao cabo, o que vai permitir fazer na prática é que vamos então conseguir colocar em lotes com uma classe resistente maior, ou seja, com maior qualidade, determinadas peças, e depois, gradualmente, vamos chegar a um ponto em que vamos ter madeira que já não tem capacidade suficiente para a aplicação estrutural e, portanto, vai ser alocada a uma classe de rejeitados. E, então, para terem uma ideia em que é que isso pode corresponder, imaginem, então, se a gente tivermos um lote de madeira, parte dessa madeira vai ser classificada e parte dela pode ser utilizada como madeira serrada para a construção, mas com marcação CE, ou seja, madeira certificada, e também pode ser utilizada para fazer outros produtos de madeira de valor acrescentado, que também requerem obrigatoriamente a classificação para eles próprios serem certificados, nomeadamente a madeira lamelada colada e a madeira lamelada cruzada, entre outros. Depois temos então depois aquela madeira que inevitavelmente será rejeitada e poderá ser utilizada para aplicações de mais baixo valor, seja com cofragens, pellets, etc. Ora, isto em termos práticos, o que é que se ganha então com esta classificação? Bem, logo, um pouco seguindo o que foi apresentado anteriormente, é que conseguimos logo obter uma rentabilidade muito mais eficaz da matéria-prima, ou seja, estamos a valorizar a nossa madeira de maior qualidade para aplicações mais exigentes, enquanto que a madeira de menor qualidade pode ser utilizada para aplicações de menor valor acrescentado. Portanto, temos logo aqui à partida um ganho económico bastante significativo. Depois, podemos então, como eu disse, também comercializar madeira serrada certificada, e isto é logo uma mais-valia bastante importante, porque não só podemos utilizar para projetos de construção civil, que assim o requerem, bem como também podemos exportar esta madeira para fora de Portugal, o que é bastante importante. Em relação aos produtos, mais produtos de valor acrescentado, que podemos então fabricar com recurso à madeira classificada, temos, como eu referi há pouco, a madeira lamelada colada. Temos aqui um exemplo, por exemplo, até de uma viga curva de grandes dimensões, e temos aqui também uma foto do Altice Arena. E temos também outro produto também um pouco mais recente, que é a madeira lamelada colada cruzada, o CLT, e cujos painéis podem ser utilizados para fabricar edifícios, sendo que atualmente já temos edifícios com mais de 20 andares totalmente fabricados com este tipo de painel. E, portanto, isto será uma temática, estes produtos de madeira são apresentados num webinar agora em breve, em setembro, ainda numa data a anunciar, e depois então, se tiverem interesse, poderão também fazer inscrição, nós faremos o envio desse convite. Então, agora,
entrando aqui numa segunda parte, em que a gente faz então aqui um breve apanhado dos dois tipos de classificações existentes, a classificação visual e a classificação mecânica. Basicamente, estes são os dois únicos métodos possíveis, estão regulamentados por esta família de normas da EN 14081 e, obviamente, a classificação mecânica já representa um avanço tecnológico face à classificação visual. Ora, a classificação visual, basicamente, em que é que consiste? Consiste em a gente temos uma peça de madeira serrada e vamos alocar essa peça de madeira serrada a uma chamada classe de qualidade, isto é, uma classe em que temos definidas todas as propriedades resistentes que nos interessam para dimensionamento de edifícios e, portanto, é feita essa alocação a uma classe, então a classe de qualidade, e essa alocação é feita com base nas características que são observadas e medidas na nossa peça e que, cumprindo ou não determinados critérios, vão fazer com que a nossa peça seja alocada a uma classe de qualidade superior ou inferior, ou inclusive, ou no limite de a peça ser rejeitada. Ora bem, essas características são essencialmente medidas através de inspeção visual e também através da medição geométrica de determinados parâmetros, por exemplo, a dimensão dos nós, e todas essas regras são definidas não só na norma europeia EN 1309, como também depois temos, ao nível de Portugal, duas normas específicas de classificação visual. Temos uma para o Pinho Bravo e outra para a criptoméria dos Açores. Em termos das características visuais que são medidas, elas variam um pouco de norma para norma, ou seja, em função da espécie com que estamos a lidar, mas essencialmente focam alguns destes parâmetros: os nós, taxa de crescimento da peça, a massa volúmica, as fendas, a inclinação do fio, a existência de empenos, descaio, bolsas de resina ou casca inclusa, degradação biológica, lente de compressão e ainda a existência ou não de medula. Ou seja, aqui teríamos o exemplo, por exemplo, da medição da taxa de crescimento, em que teríamos que medir o raio total da peça desde a medula até um dos cantos e depois contar o número de anéis de crescimento. Feito este tipo de medições, aquilo depois que é feito, temos essas medições feitas e vamos comparar esses valores que medimos com os que estão definidos na classe de qualidade da nossa norma para o Pinho Bravo. E neste caso, se cumprir os critérios mais exigentes para a classe mais alta, que é a classe E, podemos atribuir a nossa peça à nossa classe, a essa classe, e se não for o caso, temos de tentar alocá-la à classe E e, no limite, o que poderá acontecer, a nossa peça ser rejeitada. Ora, há aqui um aspecto agora bastante importante. Em termos destas normas de classificação visual, aquilo que é feita uma alocação da madeira a uma classe de qualidade. E esta classe de qualidade vai ser uma classe específica dessa norma, ou seja, cada espécie vai ter uma classe de qualidade própria, ou seja, o Pinho Bravo temos a classe E e a classe E, enquanto, por exemplo, a criptoméria já não temos as classes E e E, temos a classe CYS2 e CYS1. Ou seja, para cada uma destas espécies temos uma classe de qualidade específica. Ora, o que é que acontece? A nível de projeto de engenharia civil e, nomeadamente, a nível europeu, aquilo que normalmente os projetistas seguiam, a maior parte das vezes, é pela classe de resistência da norma EN 338. Ora, estas classes de resistência são, ao fim e ao cabo, são classes que são definidas de uma forma generalizada para um conjunto bastante alargado de espécies, ou seja, tanto posso ter, por exemplo, a classe C18, tanto pode ser para o Pinho Bravo, como pode ser para espruço, como qualquer outra espécie de resinosa. E, portanto, aquilo que acontece é que se a gente tivermos, por exemplo, se tivermos a criptoméria classificada através da sua norma de classificação visual, nós não temos qualquer
correspondência a uma classe resistente desta norma europeia. Ou seja, imaginem, temos um projeto a nível europeu, em que o projetista pediu madeira da classe E24, ora, o que acontece é que eu, apesar de ter criptomédia, não tenho qualquer correspondência para essas classes europeias. Portanto, o projetista dificilmente vai aceitar, ou seja, vai alterar o projeto para adaptar, em vez de ter a classe E24, ter uma destas classes específicas da criptomédia, porque se ia obrigá-la a alterar o projeto, a fazer ligações, ou seja, ia criar trabalho adicional que não ia ser do interesse do projetista. No caso do Pinho Bravo, a norma 1912 ainda permite aqui fazer uma equivalência da classe E para a classe E18, mas estamos limitados, ou seja, o nosso projetista queria C24, portanto, não temos aqui nenhuma correspondência à classe E18, apesar desta classe E, teoricamente, até poder ser, aliás, será melhor que o C24, mas como não temos nenhuma correspondência, não podemos vender essa madeira para este projeto. Portanto, temos aqui uma grande limitação quando estamos a fazer este tipo de classificação visual. Agora, em termos de classificação mecânica. O princípio da classificação mecânica é exatamente o mesmo da classificação visual, só que neste caso vamos fazer essa alocação diretamente às classes de resistência da tal norma EN338. E este processo de alocação é feito essencialmente com base na medição de um ou mais parâmetros físicos que são feitos por uma máquina. Em termos deste tipo de máquinas, aquilo que acontece é que temos diversas máquinas no mercado. Talvez as mais tradicionais são estas primeiras duas, ou seja, temos uma máquinas que são baseadas em ensaios de flexão estática, ou seja, basicamente temos uma viga de madeira que é apoiada, por exemplo, em 2 pontos e é carregada a meio, é medida a formação e, com base nessa elasticidade que é medida, é estimada a resistência da peça e é atribuída determinada classe de resistência. Depois temos outro método, que é aquele que vamos abordar agora de seguida, que é baseado em vibração e que basicamente é medida a frequência fundamental de vibração das peças. E depois temos outros métodos mais expeditos, mas também significativamente mais, de implementação mais cara que os outros, em que temos, por exemplo, digitação por câmara, raio-x, tomografia ou ainda combinação de diversos princípios e tipos de ensaios. Ao fim e ao cabo, estes parâmetros, estes tais parâmetros físicos que são medidos pela máquina, eles vão ser correlacionados através de um modelo matemático e nós na máquina já temos pré-definidos um conjunto de classes de resistentes a que podemos atribuir uma peça a determinada espécie e, portanto, estamos a medir os parâmetros, vamos confrontar com as classes resistentes da máquina, correlacionando tudo com o nosso modelo matemático e vamos então assim obter uma classe resistente para a nossa peça que está a ser classificada. Este conjunto de classes resistentes que são definidas pré-definidas na máquina, ou seja, a gente não podemos classificar qualquer uma das classes da EN338, o que acontece é que cada máquina tem um conjunto limitado de combinações possíveis para determinada espécie e também para determinada zona de crescimento, ou seja, por exemplo, para o caso do Pinho Bravo português, para o equipamento que vamos ver mais à frente, temos 3 combinações possíveis de classes, que eu já vou mostrar de seguida, e, portanto, temos que sempre fazer uma seleção de qual combinação é que queremos utilizar para determinado lote de madeira. Para isto que eu estava agora a referir, basicamente é isto, ou seja, temos uma combinação mais simples, em que basicamente a madeira ou é rejeitada ou é classificada como C24. Obviamente que aqui só temos uma classe resistente definida, portanto, em termos de rentabilidade, não será tão grande como, por exemplo, se tivermos uma das outras duas possibilidades, em que já, para além do C24, podemos ainda considerar a classe C18 ou a classe C35 e C40. Isto, ao fim e ao cabo, a escolha desta combinação vai depender um pouco de cada fabricante, do que é que pretende classificar a cada momento, depende um pouco das suas necessidades em termos de produção.
E estas classes resistentes estão então definidas por um equipamento de vibração, que é este equipamento que iremos fazer uma pequena demonstração mais à frente, que é o MTG 960. Fazer também só aqui agora um pequeno resumo daquilo que é o processo de classificação visual. Temos aqui a aplicação desse processo feita ao pinho bravo pela norma NP 4305, e basicamente temos que pedir aqui uma série de parâmetros, nomeadamente a taxa de crescimento, que já há pouco exemplifiquei. Depois temos também a necessidade de medição dos descaios e a medição de fendas ou bolsas de resina e casca inclusa, cujo processo é bastante similar. Temos também a medição de empenos, quatro tipos possíveis de empenos, a verificação de existência ou não de medula e também, ainda aqui, a inclinação do fio. E depois temos, se calhar, aquela parte que será a mais laborosa de todas, será a medição dos nós, porque a medição dos nós é algo laborosa, porque poderão existir algumas dúvidas e dificuldades em determinar a correta projeção dos nós. Isto a começar pelo facto, por exemplo, se pensarmos numa peça de madeira e pensarmos que essa peça tem uma única secção, imaginemos que teria apenas esta secção com nós, ok, seria um caso muito simples, porque basicamente a secção crítica seria essa, mas depois há aqueles casos em que, por exemplo, temos uma peça em que temos várias secções com nós muito dispersos e, portanto, primeiramente temos de tentar perceber se o nó é isolado ou é agrupado, e depois, ou seja, podemos ter mais um conjunto de zonas em que temos que medir os nós. Depois, outra dificuldade adicional é que temos de determinar a posição da medula, porque muitas das vezes a medula, ok, está existente, essa projeção é relativamente fácil, mas por vezes a medula não é existente na peça e isso vai dificultar muito ter que fazer esta projeção dos nós. E reparem, para fazer esta projeção, o ideal será sempre fazer um esquema deste género. Obviamente, isto é sempre algo laboroso. Portanto, isto é uma tarefa que, em termos de classificação visual, será talvez a mais complicada, se pretendemos e que devemos fazer com o devido rigor. Depois temos todos estes parâmetros que aqui foram apresentados, medidos, nomeadamente os nós, inclinação do fio, taxa de crescimento, fendas, descaio, empenos, bolsas de resina e casca inclusa, e ainda a presença ou não de medula. Vamos então confrontar os nossos valores medidos com os limites existentes na tabela da norma e, portanto, vamos atribuir, seja para a classe E ou para uma classe rejeitada. Ora, isto em termos de classificação visual. Agora, fazer também aqui um breve resumo de como poderia ser feito o ensaio dinâmico também para o caso do pinho bravo. Neste caso, usando então este dispositivo portátil que é o Machine Timber Grader, o MTG 960. Basicamente, isto é o equipamento base que temos, ou seja, este é o dispositivo portátil que utilizamos. Depois tem aqui uma série de acessórios e, basicamente, depois fazemos uso de um software instalado no computador para interagir com o nosso equipamento. Ora, quais é que são, aliás, para além deste equipamento principal, depois teremos também que ter outros equipamentos para fazer determinar alguns parâmetros que temos que introduzir também no software, nomeadamente as dimensões das peças, ou seja, através da medição, da sua geometria, a medição da sua massa por uma balança e ainda a determinação do teor de água através de 1 milímetro, poderá ser 1 milímetro de agulhas ou 1 milímetro de contacto, ou outro tipo de equipamento similar. E, basicamente, depois também temos que ter, obviamente, um computador com o software instalado e ainda uma ligação Bluetooth para fazer ligação entre o PC e o nosso dispositivo portátil. E, tendo então todos estes equipamentos disponíveis, então, uma série de etapas para a classificação. A primeira etapa é verificar se as peças de madeira serrada que queremos classificar estão dentro dos limites de classificação da máquina. Isto é, porque há algumas pequenas
condicionantes que temos que verificar, ou seja, por exemplo, verificar se as dimensões da peça, nomeadamente da secção transversal, são passíveis de ser classificadas, isto é, se tivermos, por exemplo, uma peça com 5 mm de espessura, não podemos utilizar este equipamento, o limite é ligeiramente superior. Depois, também temos que garantir que a nossa madeira está minimamente seca, ou seja, está com um teor de água no máximo de 20%, e também muito importante para garantir a utilização do nosso aparelho é garantir que os nossos topos da madeira estão devidamente aparelhados. Já vamos perceber porquê. Depois, uma segunda etapa, e esta etapa, tenham atenção, não é preciso fazer esta etapa cada vez que faz uma classificação, isto é uma etapa que é feita com alguma regularidade, que basicamente trata-se de fazer a calibração do nosso equipamento de X em X tempo, ou seja, também é um processo muito simples que demora menos de 5 minutos, basicamente temos que usar uma barra de calibração e fazer um ensaio contra essa barra, é uma coisa bastante simples, e temos então depois aqui, após termos verificado que o nosso aparelho se encontra calibrado e que a nossa madeira tem as características mínimas para ser classificada, podemos então abrir o nosso software. Aquilo que vamos fazer é escolher a espécie que queremos classificar. Neste caso aqui, exemplo, aqui seria para o espruço, ou seja, escolhemos aqui a nossa espécie. Depois, muito importante, para além de escolher a espécie, escolher qual é que é o seu local de origem, porque madeira de diferentes locais poderá ter potencialmente características diferentes, e, por fim, ainda selecionar a combinação de classes que vamos querer utilizar para classificar a nossa madeira. Feita essa escolha, aquilo que nos é apresentado é um quadro em que basicamente temos que introduzir 3 parâmetros essenciais. O primeiro é a geometria da peça, vai incluir a espessura, a largura e o comprimento. Depois, a nossa massa ou a densidade da peça e o seu teor de água. Aqui um aspecto também bastante importante é que, se quisermos tornar o nosso processo de classificação ainda mais expedito, aquilo que podemos fazer é utilizar, no nosso lote de madeira, ter as peças todas aparelhadas com as mesmas dimensões de espessura e largura e comprimento, ou seja, depois neste processo, quando temos que fazer esta repetição deste ensaio, estes parâmetros podem se manter, só temos que colocar a massa correspondente à nossa peça e teor de água para tornar o processo bastante expedito. Ora, tendo introduzido todos esses parâmetros, o que podemos fazer é então utilizar o nosso aparelho, que é simplesmente colocado, ou seja, temos a nossa peça que poderá ser apoiada de diversas formas. A forma talvez mais correta será deixar a nossa peça apoiada em 2 pontos, ou seja, podemos usar uns cavaletes ou outra espécie de apoio em que fica apenas, portanto, colocado sobre 2 pontos, a nossa peça fica colocada sobre 2 pontos, e aquilo que é feito é que vamos encostar o nosso aparelho a um dos topos da peça, que tem que estar então aparelhado, e vamos pressionar um botão, e o que este botão vai fazer é gerar aqui um impulso de uma pequena esfera que vai provocar a oscilação da nossa peça. Essa oscilação vai ser medida pelo nosso equipamento, e o equipamento vai então determinar a frequência da oscilação, essa frequência da oscilação. Neste caso, o que nos interessa será a nossa frequência fundamental da peça, ou seja, a frequência da ressonância. Isto aqui seria apenas uma nota. Para o caso de peças maiores, depois poderá ser necessário utilizar, por exemplo, um martelo para dar um impulso mais forte, mas, regra geral, apenas o nosso equipamento por si só consegue fazer este trabalho sozinho. Portanto, tendo então o equipamento registrar essa frequência fundamental e tendo em conta também todas as outras características anteriormente introduzidas no aparelho, nomeadamente o teor de água, a densidade e a geometria, o nosso equipamento vai, utilizando o modelo de correlação pré-definido, vai então atribuir a nossa peça a uma das classes resistentes que estejam previstas, que tínhamos selecionado previamente. E, portanto, neste momento temos a nossa peça já classificada pela máquina. Falta apenas fazer mais um pequeno passo, que é não mais do que uma inspeção visual de determinadas características que a nossa máquina
não consegue medir. Isto, ao fim e ao cabo, se vocês olharem aqui para esta tabela, estamos a falar de fendas, do descaio e de empenhos. Ou seja, basicamente, são umas características que neste ensaio dinâmico não são tão facilmente detectáveis. E, basicamente, apenas temos que fazer aqui umas pequenas medições, se compararem, e mais à frente eu mostro essa comparação, com o tipo de medições que é feita no processo de classificação visual. Aqui o processo até é ainda mais simplificado. E, portanto, tendo feito, é preciso fazer esta inspeção visual e, no caso de não verificar algum destes parâmetros, a nossa peça é rejeitada. Caso contrário, a nossa peça está então classificada de acordo com a classe resistente que tínhamos obtido no nosso software. E, portanto, depois deste processo iterativo, ou seja, fazemos isto com uma peça e então podemos então fazer a repetição de todo o processo para as restantes peças. E, então, fazendo então agora aqui uma análise comparativa dos dois processos de classificação. Para iniciar, eu mostro aqui esta tabela em que, basicamente, temos aqui tudo aquilo que é preciso fazer para a classificação visual e depois para a classificação mecânica. Reparem que as dimensões, obviamente, da peça têm que ser feitas sempre para ambos os casos, enquanto depois na classificação visual temos então que fazer medição dos nós, do fio, taxa de crescimento, pronto, todas estas características que eu há pouco referi. Enquanto que reparem que na classificação mecânica temos apenas que fazer a medição das dimensões, medição do teor de água e medição da massa, e então depois fazer então aqui a medição das fendas. Reparem que a complexidade desta tabela aqui é muito inferior ao deste lado, e para o descaio a simplicidade é exatamente a mesma. Ou seja, depois também em termos de empenhos, mais uma vez, temos algo simplificado e já nem sequer é preciso medir os empenhos de meia cama. E, portanto, em termos de volume de trabalho, ao fim e ao cabo, a classificação mecânica acaba por ser muito mais expedita que a classificação visual. Depois, fazendo aqui também, tentando fazer aqui um resumo das vantagens e desvantagens de cada tipo de classificação. Bem, a classificação visual, começando aqui pela classificação visual, obviamente que é um tipo de classificação que tem um baixo custo de implementação, porque não vai requerer nenhum equipamento específico, apenas alguém que possa fazer então esse processo de classificação. No entanto, em termos de vantagens, temos o tempo de execução, ou seja, é algo que vai demorar bastante tempo para ser feito com o devido rigor. Obviamente, vai estar sujeito, vamos ter um grau de precisão muito inferior ao da classificação mecânica, porque vamos ter uma grande influência da própria pessoa que faz a classificação, ou seja, vamos ter aqui uma maior sujeição ao erro humano. Para além disso, e vamos ver isto mais à frente também nos gráficos, é um método que é um método conservativo, ou seja, vamos ter um rendimento muito menos eficaz do que teríamos na classificação mecânica, e vamos já ver isso de seguida. E outra limitação muito importante, e que já foi referida mais no início da apresentação, é que temos então aqui aquela limitação na correspondência das classes de qualidade que são específicas de cada espécie, com as classes resistentes que estão presentes na norma europeia EN 338. Em termos da classificação mecânica, fazendo então aqui um contraponto, é um processo muito mais rápido, é um processo em termos de precisão, já que também estamos a medir um parâmetro ou um ou mais parâmetros físicos, é um processo com elevado grau de precisão e também elevado rendimento da própria matéria-prima, e faz logo a alocação direta às classes resistentes da nossa norma europeia EN 338. Em termos de vantagens, aquilo que pode ser apontado é o seu custo inicial de implementação, que obviamente vai ser mais caro que a classificação visual, mas isto é algo que tem que ser pensado a médio prazo, ou seja, tudo bem, no início vamos ter que fazer algum investimento nos equipamentos para fazer o processo de classificação. O que é certo é que as vantagens que vão advir da classificação, ou seja, tempo de rapidez, rentabilidade, ao fim e ao cabo, e que nos vão permitir também produzir diversos produtos de valor acrescentado,
todos esses fatores, ao fim e ao cabo, vão nos permitir fazer um amortizamento, uma amortização desse investimento inicial e, portanto, vai compensar ao fim de algum tempo. Outra desvantagem também que pode ser aqui apontada à classificação mecânica é que, efetivamente, requer sempre uma inspeção visual, mas há que ter em conta que se trata de uma inspeção cujo grau de profundidade é muito menor do que aquele que teríamos no processo de classificação visual. Estes, então, são os tais gráficos de rendimento que eu falava há pouco, e aquilo que podemos verificar aqui é que, por exemplo, estamos aqui a fazer então a classificação através da classificação visual do Pinho Bravo através da sua norma, da NP 4305. Aquilo que vamos verificar logo à partida é que em determinado lote de madeira temos logo aqui uma percentagem de 25% rejeitados, ou seja, estamos a falar de um quarto do lote de madeira que não pode ser utilizado para aplicações estruturais. Ora, se viemos ver aqui a correspondência através da classificação mecânica pelo MTG, seja para qualquer uma destas três combinações de classes, ou seja, aqui tínhamos C24, C18, C24, C35, ou C18, C24, C40, em qualquer uma delas vamos ver que a nossa percentagem de rejeitados é bastante inferior. Estamos a falar aqui no máximo de 6%, e, portanto, logo aqui em termos de rentabilidade, estamos logo a ter aqui um ganho bastante significativo, porque já nos vai permitir utilizar madeira que, de outra forma, seria rejeitada para aplicações já com alguma exigência estrutural. Depois, mesmo em termos de classes, podemos comparar aqui a nossa classe E corresponde à nossa classe C18, e neste caso a nossa classe E, que, como eu referi, não tem nenhuma correspondência para a norma europeia, mas pode ser aproximada da classe C35, reparem, em termos de percentagem da C18, teríamos aqui ainda uma grande percentagem com 60%, enquanto, por exemplo, aqui, para a classe C18, usando esta combinação, teríamos cerca de apenas 19%, 9% para C24 e 68% em classe C35, ou seja, temos aqui ganhos de rentabilidade bastante significativos que não conseguimos ter com a classificação visual. Pronto, e posto isto, o meu colega, o engenheiro André Marques, vai agora então fazer também uma apresentação de uns vídeos relativamente a este processo de classificação mecânica por ensaio dinâmico, para vocês verem isto, verem de uma forma mais prática, então em que é que consiste este processo que eu fiz aqui, que eu fiz a descrição nesta apresentação. Vou então pedir à minha colega Sofia para fazer então essa troca de... Ora, boa tarde a todos. Como o meu colega disse, o meu nome é André Marques, sou também colaborador e técnico de ensaios aqui no CERQ, e com o objetivo desta apresentação, deste webinar, o nosso objetivo era dar-vos a conhecer e principalmente apresentar o equipamento de classificação mecânica, que pode trazer grandes vantagens para a indústria do pinho bravo nacional, uma vez que nos permite tirar um grande rendimento da própria madeira. Eu, no seguimento da apresentação que o colega Pedro fez, vou apresentar-vos aqui o ponto 6, vou dar continuação aqui ao ponto 6, à demonstração prática, e para isso vou apresentar-vos aqui quatro pequenos vídeos da utilização. Não é uma utilização, pronto, deixar aqui esclarecer que não é uma utilização totalmente em ambiente industrial, mas sim uma utilização em ambiente laboratório para demonstração do procedimento completo. O primeiro vídeo, como podem ver, será uma demonstração completa. Depois vou focar um bocadinho no pormenor do ensaio e do funcionamento do software, para verem a facilidade e de como é expedito. E os últimos dois vídeos são apenas um minutinho cada um, são, digamos que, vídeos como curiosidades para perceberem qual é o trabalho realizado, os ensaios e o trabalho que é realizado por trás, antes de nós termos acesso a este tipo de tecnologia.
Deixar aqui a nota que qualquer dúvida que tenham dos vídeos podem depois colocar no final, no debate, e poderemos, se necessário, voltar a vir aos vídeos. Eu coloco o vídeo na posição que pretenderem, se assim for necessário. Pronto. Aqui o primeiro vídeo, então, é, como vos disse, um procedimento completo da utilização do MTG, sendo que começamos neste caso, pela confirmação das dimensões das peças e medição do teor de água. Pronto, aqui relativamente à medição ou confirmação das dimensões das peças, deixar referir o seguinte, que já foi evidenciado pelo Pedro, que é o seguinte: num lote de madeira que recebam, se o lote for uniforme em termos das dimensões, e principalmente se elas cumprirem os desvios mencionados na EN 336, os desvios em termos de dimensões, tanto de largura como de espessura, basta apenas fazer uma pequena confirmação e essas dimensões podem ser utilizadas, as dimensões nominais podem ser utilizadas no software durante toda a classificação daquele lote. Pronto, aqui este segundo passo que se pode ver no vídeo foi a pesagem e agora a colocação da peça num sistema de apoios, que neste caso utilizamos aqui duas chapas com uma pequena borracha para evitar a transmissão de vibrações para a peça. A pesagem serve-nos para nós conseguirmos ter a densidade da peça, que é uma das propriedades que tem bastante correlação com a resistência da mesma. Pronto, neste bocadinho foram introduzidos os dados que nós tivemos a tirar, o teor de água, as dimensões e o peso, e foi feito o ensaio, como viram, muito rápido, e esta peça em particular deu-nos uma peça da classe de resistência C40. Pronto. Feito o ensaio mecânico com a máquina, com o equipamento, é necessário então fazer a inspeção visual que o Pedro referiu, em que têm que ser cumpridos os requisitos presentes no quadro 1, na tabela 1 da EN 14081, parte 1. Pronto. Como puderam ver na apresentação anterior, aqui não há questão de se medir nós, de se medir taxas de crescimento. Aqui as únicas verificações e medições que têm que ser feitas, na verdade têm que ser confirmadas, é então a abertura de fendas ou de fissuras, como quiserem, os descaios e os empenos, sendo que caso haja outros danos na peça, outros danos mecânicos ou podridões, neste caso podridões não são permitidos, a peça é automaticamente rejeitada. No caso de outros danos mecânicos ou de insetos ou de danos por insetos, peço desculpa, esses também têm que ser avaliados e se não forem muito severos, a peça pode ser utilizada. Isso está previsto na norma e está descrito no quadro. Pronto, esta peça aqui, já fizemos esta gravação aqui há um tempo, se eu não me engano esta peça foi aceita pela inspeção visual, portanto temos uma peça classificada como C40, que no mercado de madeira estrutural é muito bom, é muito difícil encontrar madeira corrente, digamos assim, com este tipo de classificação, que é possível ser utilizado em aplicações de maior exigência. Pronto, esta parte aqui, lá está, foi feita para demonstração do vídeo um pouco mais lenta, um pouco mais lenta mesmo para vocês perceberem, sendo que em ambiente industrial todos estes passos podem ser completamente otimizados e feita à disposição de outra forma, personalizada a cada ambiente fabril, digamos assim, no sentido do processo ser o mais otimizado e ter-se a maior rentabilidade possível. Esta é uma vista diferente do mesmo processo para outra viga de madeira. Pronto, isto é pinho nacional, daí conseguimos fazer esta classificação utilizando as definições que o Pedro apresentou há pouco. O procedimento aqui exatamente o mesmo, apenas fiz uma confirmação rápida das dimensões, que neste caso, a título de curiosidade, é 55 mm
de espessura por 140 milímetros de altura com 3 metros de comprimento. A medição do teor de água. Aqui a medição do teor de água é importante porque as definições que existem atualmente permitem a classificação do pinho-bravo, nacional neste caso, em seco. As definições existentes não nos permitem classificar molhado, tem que ser seco. Quando digo seco, existe alguma margem, idealmente não, pode ser classificado em seco abaixo dos 18%, sendo que o ideal será sempre que ele esteja com um teor de água o mais próximo possível daquele que terá quando aplicado em obra, digamos assim. Portanto, aqui a introdução dos dados no software, que vamos ver em mais pormenor já de seguida. E será feito o ensaio. Como podem ver, esta peça é bastante evidente o tamanho dos nós, tanto a meio vão como em quase todo o comprimento. E ainda assim obtivemos uma classificação de C24. Coisa que com este tamanho de nós, eu pessoalmente não tenho muita experiência com a classificação visual, mas eu diria que seria impossível ela ser mais do que ser alocada a uma classe de qualidade E, poderia um C18 na melhor das hipóteses, que com a dimensão destes nós eu acredito mesmo que ela seria rejeitada a partir. Sendo que neste caso, além de não ser rejeitada, conseguimos obter uma classe de resistência C24. Procedimento normal de verificação dos parâmetros visuais, empenos, fissuras e descaios. Eu, neste caso, já não tenho a certeza se ela foi rejeitada ou não, muito sinceramente. Mas eu acredito que possa não ter sido. Mas já não estou recordado. Seja como for, nós fizemos depois o ensaio desta peça, fizemos o ensaio mecânico à ruptura, se recordam, ela deu um C24 e nós obtivemos perto de 40 megapascal de tensão de ruptura, mesmo com a dimensão destes nós. Sendo que os nós foram ensaiados a meio vão, onde a partida seria a secção de maior esforço, digamos assim. Portanto, eu vou só deixar de terminar este vídeo, faltam cerca de 30 segundos antes de passarmos para o próximo, onde poderão ver mais pormenorizadamente a utilização do antígeno. Portanto, esta aqui já foi. Vamos então aqui passar à próxima. Pronto. Antes de avançar aqui com o vídeo, referir aqui também dar aqui algumas informações. O software permite-nos introduzir diversas informações, nomeadamente a identificação do lote, qual é que é o cliente para o qual será entregue este lote, qual é que foi o fornecedor da madeira, qual é que é o utilizador que vai fazer o processo de classificação, pronto, e depois outras informações, que a referência do consumidor, a referência do fornecedor, pronto, e aqui este parâmetro, que será o setting, é então escolher as definições para a classificação do pinho bravo. Vou continuar aqui o vídeo, vou alterar estes valores a título de exemplo rapidamente. Este tipo de informações que estamos a colocar aqui é importante no sentido de ter alguma rastreabilidade e poder acompanhar a madeira que é classificada e as suas origens e destinos finais num processo de controle de qualidade. Pronto, eu aqui até vou colocar aqui um bocadinho em pausa. Como podem ver, este é aqui então o quadro onde nós selecionamos as definições que queremos para a espécie que queremos. Neste caso aqui é o Pinus pinaster, Maritime Pine, que é o pinho bravo nacional.
temos que escolher o país de crescimento, que neste momento apenas está disponível para Portugal. E então, na terceira linha, escolhermos a combinação que queremos. Então, temos as 3 combinações que o Pedro referiu: C24 rejeitado, C18, C24, C35 rejeitado e, por fim, C18, C24, C40 rejeitado. Aqui a escolha destas definições vai depender um pouco do objetivo que pretendem para a madeira, digamos assim, para a madeira que vão classificar. Se pretenderem madeira com bastante, com alto valor acrescentado e tirar o maior rendimento possível, é bom utilizarmos a combinação do C18, C24 e C40 porque conseguimos ir buscar uma classe de resistência mais elevada. Se o objetivo for outro, se for, por exemplo, um grande fornecimento de madeira de C24, podemos utilizar, por exemplo, a última opção, C24 rejeitado, sabendo à partida que estamos a desperdiçar material que terá certamente classes de resistência superiores. Vou continuar aqui o vídeo. Esta foi a escolhida. Pronto, a introdução dos dados. As vigas, lá, como eu referi, 55 mm por 140 por 3 metros de comprimento. O peso eu já o tinha feito. Este vídeo aqui foi somente para a demonstração do software. Podemos colocar o número da viga. Aqui uma pausa. Pronto, nós clicamos em OK e, como podem ver no equipamento, está a informação que nós colocamos foi transmitida via Bluetooth para o equipamento. Pronto, o ensaio basicamente é encostar os sensores na viga, carregar num botão e, quando focar, pronto, temos aqui a classificação C40 com um modo de elasticidade de 14.3 GPa. Pronto. Continuando, pronto, eu vou identificar ali. Só para uma nota, esta vai ser a peça que nós vamos ver no ensaio de futuro, no final dos vídeos. Esta peça que deu o C40 com 14.3 GPa. Deixar aqui outra nota, que eu, como o vídeo apenas pretendo mostrar o funcionamento do equipamento e do software, eu saltei a inspeção visual, não a fiz, propositadamente apenas para demonstrar o funcionamento do equipamento e do software. Pronto. Passando para a próxima viga, as dimensões foram as mesmas, aqui apenas alterei a massa, o teor de água e o número, neste caso o número do elemento, que pode não se alterar, que ele automaticamente atualiza mais um à contagem. Pronto, a informação já está novamente, foi transmitida novamente para o equipamento. O ensaio demora 2 segundos. E temos aqui também C40 com 14.5 GPa de modo de elasticidade. Neste vídeo demonstrativo eu classifiquei as 5 vigas. Faltam estas 3 que podem ver nas imagens. No software vamos tendo aqui a percentagem, se repararem tem C40, C18, C24 rejeitado e tem ali também um campo do Visual Override, que é basicamente a rejeição por inspeção visual. No processo nós fazemos o ensaio com equipamento, fazemos a inspeção visual e se for rejeitado o equipamento tem um botão que nos permite fazer a rejeição automaticamente por inspeção visual. E irá depois aparecer na estatística como rejeitada por inspeção visual. Aqui uma terceira peça então classificada como C40. Desculpa. A penúltima peça, se repararem, ela já tem algum empenho. Como eu disse, eu não fiz a inspeção visual. Se calhar esta seria rejeitada. Pronto, até o momento temos 100% de peças de C40, sendo que foram ensaiadas 3. Mais uma vez, as dimensões são as mesmas. Altera-se
teor de água e a massa e o número da viga. Aqui só um reparo, o batch característico é basicamente o acabamento das superfícies, das faces, que dá para configurar, mas neste caso não é uma propriedade relevante, digamos assim. Neste caso C18, com 8.8 gigapascal. Como podem ver, ela realmente tem alguns defeitos, tem bastante desempenhos. Ela provavelmente até seria rejeitada devido aos desempenhos, mas como disse, não saltei essa parte apenas para demonstração. E finalmente, a última viga deste vídeo de demonstração, também aqui com algum empenho, alguns nós. A outra viga anterior, se reparassem, penso que tinha ali a presença da medula, por exemplo, que pode ter alguma influência, apesar de não ser necessário fazer essa verificação na inspeção visual. Mais uma vez, apenas massa e teor de água. Informação no equipamento é praticamente automático, a transmissão através do Bluetooth. Ensaio realizado e classificação de C24 com 9.9 gigapascal de móvel elasticidade. Pronto, se repararem no software, que conseguem ver, pronto, aqui a distribuição, pronto, foi demasiado rápido, mas a distribuição já alterou, já lá tínhamos o C24 e o C18. No final do ensaio da classificação de um lote, nós conseguimos exportar um pequeno relatório, se for necessário, para informação interna desse mesmo lote. Eu deixo aqui essa pequena demonstração. Neste momento existem estas linguagens disponíveis no software, mas acredito que o português também será fácil de software. E este é então o relatório que se obterá, sendo que vai a informação que nós introduzimos inicialmente, informação relativamente à espécie da madeira, o local de crescimento, qual é que é a norma utilizada, e depois as dimensões e os intervalos de teor de água e o número de medições. E é então retirado este gráfico do rendimento do lote. Isto depois pode ser exportado para PDF e pode ser armazenado pela empresa. O vídeo está mesmo no final, eu até vou tirar porque ele já terminou. Pronto. Agora aqui a título de curiosidade, só 2 pequenos vídeos que é para perceberem um pouco do trabalho que é feito para conseguirmos obter estas remissões de classificação. Basicamente o trabalho que é realizado é feito um ensaio com o MTG, que basicamente dá um impulso num dos topos da madeira e nesse mesmo topo o equipamento tem um sensor que vai medir a vibração da peça e através do processamento do software é feita a alocação é determinado o modo de elasticidade e feita a alocação posterior a uma classe de qualidade. Sendo que na fase de testes iniciais ainda não temos essas classes, portanto é apenas determinado o modo de elasticidade, é utilizado um equipamento em paralelo, neste caso um acelerómetro, para medir a frequência de vibração e termos uma validação dos dados, e posteriormente então feito o ensaio mecânico com 2 objetivos. A determinação do modo de elasticidade estático, que tem uma correlação bastante elevada com o modo de elasticidade dinâmico, determinado com equipamento, depende de espécie para espécie, mas à volta dos 90 a 95, 0,90 a 0,95, sendo que para algumas espécies pode ser mais baixo, ligeiramente mais baixo. Pronto. Este é um ensaio relativamente rápido, demora cerca de 1 minuto. Vocês não sei se conseguem ver o deslocamento vertical, mas quando houver a descarga, conseguirão ver. Referir aqui algumas informações. Este ensaio de estático para determinação de modo de elasticidade é aplicada uma força à viga através de um esquema de ensaio em 4 pontos, sendo que são 2 apoios e 2 pontos de carga. Pronto, neste caso o ensaio já terminou, como disse, é bastante rápido. Só deixar aqui algumas notas antes de passarmos para o seguinte. Pronto, como estava a dizer, é aplicada uma força num esquema de ensaio de 4 pontos.
O vão de ensaio são normalmente 18 vezes a altura da peça e é aplicada uma carga máxima de 40% da carga máxima estimada para aquela peça. O objetivo é não sair da zona elástica, para não provocar danos na peça. Pronto. O ensaio de ruptura é em tudo similar, a diferença é que pretende-se levar a peça à ruptura. Aqui neste vídeo eu coloquei aqui algumas setas amarelas para terem como referência para conseguirem ver o deslocamento vertical da peça. Este é um ensaio que demora normalmente 5 minutos, idealmente à volta dos 5 minutos, que é o que o procedimento de ensaio nos indica, que deve demorar esse tempo. A zona a ensaiar, se me perguntam, a zona a ensaiar deve ser escolhida preferencialmente tentando encontrar a secção mais fraca da peça, digamos assim, onde, tendo em conta os defeitos existentes e as características da madeira, se possa acontecer a ruptura. Neste caso, a ruptura não foi assim nada por aí além, deu-se aqui neste ponto, por baixo do apoio. Eu estava a prever até que ela pudesse acontecer mais próximo do centro, ela acabou por acontecer aqui, portanto, como podem ver, nem sempre conseguimos acertar nas coisas. O deslocamento vertical que vocês repararam deve ter sido à volta dos 7 cm, sempre pode atingir valores mais elevados. Perguntam-me, então, e qual foi a resistência dessa peça ensaiada? Portanto, se bem se recordam, ela foi a primeira que nós classificámos com o equipamento, com o MTG. Obtivemos uma classificação de C40 com 14.3 megapascal de móvel de elasticidade. Neste terceiro vídeo do ensaio de mecânico estático, ensaio estático para determinação de móvel de elasticidade, obtivemos 14.2, 0.26, portanto, estão praticamente iguais. Temos uma diferença de muito baixa. Praticamente desprezável neste tipo de situações. Relativamente à resistência, classificámos como C40, obtivemos aqui uma tensão de cerca de 66 megapascal. Portanto, estamos até bastante acima do C40 que foi indicado. Pronto, e com isto, coloco-me à disposição no debate para responder a quaisquer questões ou dúvidas que possam ter e passo novamente a palavra ao meu colega Pedro, que tem apenas mais umas pequenas informações para vos transmitir. Exatamente, obrigado, André. Eu quero só aqui alertar para mais. Só aqui compartilhar a tela, peço desculpa. Ok. Pronto, só quero-vos alertar agora que pronto, tivemos esta apresentação virtual para vocês ficarem a conhecer então em que é que consiste então a classificação mecânica de madeira e quais as suas mais-valias. E agora iremos ter também, muito em breve, a partir de setembro deste ano até junho do ano que vem, iremos ter demonstrações presenciais, seja no CERQ ou na vossa própria empresa, se vocês assim entenderem. Estamos a falar de demonstrações totalmente gratuitas, portanto, vocês, se tenham interesse, e certamente terão, em perceber melhor como funciona a aplicação prática deste sistema, nós teremos todo o gosto, então, de fazer essa demonstração, seja nas nossas instalações ou nas vossas. É tudo uma questão de agendamento. E, aproveitando isso, eu vou pedir à minha colega Sofia, então, para também deixar aqui um pequeno questionário. Se vocês tiverem interesse, podem manifestar já esse próprio interesse para, então, ter essas demonstrações presenciais.
Ora, então, vou dar por concluído o questionário. Agradeço aos interessados. Ora, então, muito obrigada, Pedro e André, pelas vossas apresentações. Temos aqui uma questão que apareceu agora há pouco aqui no bate-papo e diz o seguinte: boa tarde, num grande lote de madeira, os ensaios são feitos por amostragem ou têm de ser efetuados em todas as peças? Portanto, eu posso responder É uma então questão muito comum de acontecer. Eu posso responder essa pergunta. Pronto, a classificação tem que ser efetivamente feita em todas as peças. E até para dar um exemplo muito prático que pode acontecer, vocês podem vender um lote de determinadas peças. Imaginemos que terão previstas para um pavimento de madeira, ou seja, dando um exemplo prático, imaginemos que uma dessas vigas desse pavimento poderia não ter sido classificada e, portanto, poderia ter até uma resistência inferior às restantes, até poderia não haver problema. O problema é que imaginemos que íamos vender depois essa peça, em vez de ser utilizada para um pavimento de madeira, ia ser utilizado para um elemento individual, para uma coluna, para o que fosse. Ou seja, havia sempre o risco de estarmos a aplicar uma peça cujas propriedades estruturais não eram, as propriedades mecânicas não eram as mais adequadas e, portanto, na prática, obrigatoriamente temos que classificar todas as peças do lote. Isto é válido tanto para a classificação visual como para a classificação mecânica. Ora, temos agora mais perguntas. Espera aí, temos uma pergunta que questiona sobre o preço. Calculo que o preço aqui quer dizer o preço do equipamento e se pode ser utilizado em madeira verde. Qual dos dois é que quer responder? Pronto, o preço eu não sei se é uma questão de tentar contactar o fabricante do equipamento. É facilmente pesquisável na internet. Trata-se de um fabricante holandês. Em relação à madeira verde, atualmente não é possível fazer essa utilização, porque, como eu referi na apresentação, a madeira tem que estar minimamente seca, não deverá ter um teor de água superior, por exemplo, a 20%. Portanto, atualmente ainda existe essa limitação. Não quer dizer que no futuro não se possam vir a obter definições para a máquina para classificar com um teor de água superior. André, queres dar algum tipo de contribuição quanto ao preço ou quanto às estimativas de preço que possam estar em cima da mesa? Posso. Se estivermos a falar do preço do equipamento, isso poderá depender um pouco das definições que queiram no equipamento. Nesse aspecto, nós aqui no CERC poderemos, se assim o entenderem, poderemos fazer a ponte e poderemos dar-vos o apoio necessário nesse processo também de contacto com a empresa e de todas as dúvidas que possam ter. É um equipamento que poderá rondar à volta dos 10 mil euros, mais coisa menos coisa, sendo que poderá ter sido atualizado nos últimos tempos, esse valor. Pronto, isso é uma estimativa de preço, penso que será razoável. Obrigada. Temos aqui uma outra pergunta que diz se a classificação mecânica deve ser feita depois de um tratamento, por exemplo, a secagem. Sim. André, Pronto, depende do tipo de tratamento, ou seja, idealmente até deve ser feita a classificação depois do tratamento, uma vez que principalmente tratamentos em autoclave vão impregnar a madeira e ela tem novamente que ser seca e nesse processo pode haver abertura de fissuras, sendo que pode ser feita, o processo de classificação pode ser feito nestas condições se o agente ativo do tratamento não alterar as propriedades mecânicas da madeira. Por exemplo, vou dar o exemplo do Tanalite, que esse pode ser utilizado e pode ser feita a classificação depois do tratamento, desde que a madeira já esteja devidamente seca, abaixo, por exemplo, dos 18%. Relativamente às secagens,
Se for uma secagem muito, ou seja, se for um tratamento com temperatura, se as temperaturas forem muito elevadas, isso já danifica as propriedades da madeira e o processo de classificação pode não ser adequado, para esse efeito, sendo que a madeira termotratada também nem sequer pode ser, por exemplo, dando aqui um exemplo, não pode ser utilizada para fins estruturais. Daí nem sequer fazer sentido a sua classificação. Não sei se respondi à questão corretamente. Temos aqui uma outra pergunta que diz: além do pinho, será possível adaptar este método à criptoméria? Sim, André, respondeste. Está aqui a dizer que sim. Ainda bem. Relativamente a essa pergunta de adaptar o método à criptoméria, sim, é possível. Nós aqui no CERC temos já feito alguns ensaios preliminares, sendo que ainda não temos resultados concretos, mas à partida sim, todas as espécies, é um processo que pode ser utilizado em basicamente todas as espécies de madeira que tenham potencial para utilização na construção como elementos estruturais. Portanto, futuramente talvez tenhamos mais novidades relativamente à utilização deste método na criptoméria, mas para já ainda estamos só com ensaios preliminares. Ok, não sei se mais alguém tem alguma questão queira colocar. Mais outra. Então quer dizer que podemos utilizar em madeiras exóticas como africanas? É assim, para responder a essa questão, o equipamento em causa... Ele espera só um bocadinho, Pedro. Madeira de sapeli, Iroko, concretamente. Pronto, especificamente agora não lhe sei dizer concretamente quais é que é possível classificar, mas o equipamento, pronto, agora não tenho bem certeza disso, mas quando o equipamento é adquirido, pode-se adquirir um conjunto de bases de dados, ou seja, de classificação de determinadas conjuntos de espécies. E eu sei que tem uma lista algo extensa, mas isso é uma questão de tentar contactar o fabricante e perceber efetivamente quais são as espécies que é possível classificar. Mas, assim, à partida, posso lhe dizer que é um lote bastante alargado de espécies. Mais alguma questão que queiram colocar? Parece que não. Se não temos mais questões, resta-me agradecer, esperamos que este webinar tenha ido encontrar as vossas expectativas. Eu relembro, de qualquer forma, que podem ativar os vossos microfones se quiserem interferir de viva voz, tal como eu tinha dito, não está bloqueado o som. Okay? Não, podem fazê-lo. De qualquer forma, esperamos que esta sessão tenha ido encontrar as vossas expectativas quando se inscreveram. Irão com certeza ter a oportunidade de participar em mais sessões do F4F destes projetos piloto em concreto e de outros também. E não havendo mais questões, resta-me agradecer a vossa participação e dar por encerrado o nosso webinar. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.